Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez juntos para podermos meditar um pouco na palavra do Senhor. Quero iniciar a meditação desta manhã contando-lhes uma história que li e ela nos permite compreender bem a reflexão deste momento. Diz assim esta história: a sobrinha de um amigo era viciada em drogas. A família gastou muito dinheiro com tratamentos em clínicas, mas todos os internamentos foram em vão. A moça ia de mal a pior. Teve de ser banida dos encontros da família, pois sempre que os tios e primos passavam as férias juntos, ela aprontava a ponto de terem que chamar a polícia. Assim acabou descartada por todos, menos pela avó idosa, que sozinha ficou a orar pela neta. Quando a avó adoeceu e estava moribunda, meu amigo foi despedir-se dela. Quando entrou no quarto do hospital, a família estava reunida junto ao leito e ouvia atenta alguém anunciar a palavra de Deus. Surpreso, meu amigo descobriu que era sua sobrinha, liberta há pouco tempo do vício. Dias depois, ele, um renomado professor universitário, me diria comovido: sei que você prega muito bem, mas ela falou com mais autoridade. O Espírito realmente sopra onde quer. Ao comparar a ação do Espírito ao vento, Jesus afirma a soberania dele. Ele resgatou a jovem e revestiu-a de autoridade para anunciar as coisas celestiais para a sua douta família. Aleluia. Amados, nós somos capazes, com o nosso intelecto, de explicar os atributos de Deus e como ele se manifestou ao longo da história, na nossa história, história do homem. Mas é necessário ter sua autoridade para podermos representá-lo perante estes mesmos homens nesta história que estamos vivendo hoje. Portanto, para não sermos apenas explicadores da ação divina, e sim anunciadores das suas maravilhas, precisamos compreender o que Jesus quis ensinar a um mestre da lei sobre a diferença sobre ser de Deus e falar sobre Deus. E comparar esta explicação com a narrativa da escolha de um rei. Hoje eu quero pensar um pouco, meus irmãos, sobre este papel que Deus nos tem dado para servi-lo, para anunciar a sua graça, para podermos experimentar do seu poder. Para isso, eu quero pedir a você que preste atenção na leitura de dois textos bíblicos. João, capítulo 3, de 1 a 13, e 1 Samuel, capítulo 10, de 1 a 9. O Evangelho de João diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso?
Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis quando vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Agora vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo 10, verso 1 a 9. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou. E disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-se hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, e levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e darão a ti 2 pães, que tomarás das suas mãos. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos, e para oferecer ofertas pacíficas, e ali 7 dias esperarás, até que as coisas Ali 7 dias esperarás, me perdoe, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Os 2 textos, João, capítulo 3, de 1 a 13, Jesus conversa com Nicodemos. Aqui, em Samuel, 1 Samuel, no seu capítulo 10, de 1 a 9, Samuel, o profeta, sob ordem do Senhor, unge a Saul, o futuro rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Cada um deles possui características diferentes, são momentos diferentes, mas eles envolvem a mesma realidade que aconteceu com a vida dessa sobrinha que eu usei como exemplo, essa história que eu contei. No primeiro relato, Jesus explica a Nicodemos sobre a importância da transformação pelo qual o homem deve passar para poder fazer parte do reino dos céus. E que esta transformação não ocorre na força do intelecto, mas pela simples vontade do Espírito Santo. Versos 6 a 8. E que a aceitação deste fato está intimamente ligado em crer naquele que veio trazer esta mensagem. Versos 12 e o verso 13. Nós pensamos que devemos e podemos fazer algo para chegar a Deus e que isso deve acontecer segundo as leis da natureza. Decorar as leis, por exemplo, versículos bíblicos, voltar ao ventre. Posso dizer a você, meu irmão, sem medo de errar, porque não há um texto sequer na Bíblia que nos ensine que temos mérito, poder ou condições para chegarmos a Deus por nossas próprias
capacidades. Pense nisso. Muitas vezes achamos que fazemos as coisas por causa de nossa habilidade. Nossa habilidade pode nos auxiliar a ter mais segurança, mas para fazermos a vontade de Deus, para vivenciarmos este Deus na nossa vida, ele precisa atuar em nós e nós precisamos ter certeza disto. Somos limitados pelos pecados, somos limitados pelas emoções, somos limitados pelo próprio Deus. Portanto, não podemos fazer nada para sermos merecedores de sua graça. Sendo assim, o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Jesus responde responde a essa pergunta no verso 12, ali do capítulo 3. Crer na oferta, na mensagem, e agir e pensar em conformidade com esta crença. Eu tenho dito isto várias vezes, sem fé é impossível agradar a Deus, baseado no texto de Hebreus. E esta é uma grande verdade. A sua fé é um fiel da balança nesse processo de relacionamento com Deus. Aqui então introduzimos o segundo relato, que narra a consagração de Saul como rei em Israel. Nesse relato, mais uma vez, vemos que não é o homem que diz a Deus o que deve ser feito, mas Deus, o Espírito Santo, que escolhe, purifica, capacita e envia a proclamar a seu povo. Dentre outras palavras, você quer fazer a parte dos planos de Deus, esqueça o ter controle, o você controlar as coisas. Você pode até montar uma agenda de vida espiritual, você pode ter uma agenda de ações que faça em nome de Deus, você pode ter no seu coração um propósito, não, eu quero servir a Deus nisso. Pode. Deus não lhe impede de ter esta vontade, nem de apresentar. O apóstolo Paulo mesmo fala sobre o pastorado, o episcopado, dizendo que quem almeja o episcopado, grande coisa almeja. E almejar é essa ideia de desejar, de buscar, de querer fazer. Mas se o Senhor não te capacita para isso, você vai ficar apenas no sonho. Porque se você for honesto, hoje você, por exemplo, passa por situações que você não pediu. Você quer ter o controle, mas não tem. Se problemas nos controlam e mudam a direção de nossas escolhas ou decisões, como você espera ter condições de dizer a Deus o que é solução para a sua vida? Como você pode chegar, Senhor, eu preciso disso, porque isso vai resolver a minha vida? Se problemas nos desviam dos nossos propósitos, como nós podemos dizer isso para Deus? Olha, Deus, isso aqui vai ser bom para mim, se o Senhor me der, eu vou te servir melhor. Melhor fora se chegássemos ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero fazer, mas eu preciso da sua ajuda para saber o que. No relato de Samuel, encontramos, portanto, o que Deus faz em nossas vidas, para que sejamos parte do seu reino. Compare agora com sua vida e veja onde você está neste seu relacionamento. E entenda que é Deus que nos faz, em primeiro lugar, ser outra pessoa para Ele. Nós não somos nós mesmos para o Senhor. Porque nós somos pecado, nós estamos envolvidos em erros, nós temos costumes que muitas vezes desagradam a Deus. Então, para podermos cumprir a vontade de Deus na nossa vida, precisamos nos submeter a este outro, esta transformação que Deus nos dá. Entender e aceitar que a mudança é necessária e ela somente ocorrerá pelo poder de Deus em nós. Isso nós encontramos ali no capítulo 3, versos 3 e o verso 8. E 1 Samuel, capítulo 10, verso 9. Deus muda o nosso coração. Se o seu coração é o mesmo como era antes de conhecer a Jesus, alguma coisa está fora do lugar. Deus nos recebe como somos,
mas ele nos transforma para sermos o que ele quer. E, principalmente, ele nos transforma para sermos capazes de chegar à estatura de Cristo. Ele é o modelo, ele é o padrão. Em segundo lugar, é ele que faz em nós, porque ele tem o poder necessário, né, para fazer isso. E ter o poder necessário para servir a ele. Deus faz em nós termos poder, capacidade, habilidade. Quando Paulo nos ensina, o próprio Senhor nos ensina sobre servir ao Senhor, ele não exige de nós termos um poder ou uma habilidade. Ele espera de nós essa intenção de servos, essa intenção de querer estar nas mãos de Deus, para que ele nos dê o poder necessário para que possamos servir a ele. Ele não nos dá poder para que façamos aquilo que gostamos, mas para aquilo que ele espera e ele gosta. Quando nós lemos Atos 1:8, o próprio Senhor Jesus afirma que ele nos daria pelo Espírito poder que há de vir sobre nós para sermos o quê? Testemunhas, para dizermos o que temos vivido. Reconhecer que o controle é sempre e sempre será do Senhor. Você foi apoderado. Você foi dominado pelo Senhor quando assim experimenta. Em terceiro e último lugar, o que Deus faz, né? O que Deus nos faz nesse processo é viver sua vontade para sermos capazes de anunciar a sua graça. Veja, em primeiro lugar, ele te transforma, ok? Antes nós somos uma pessoa, quando nos encontramos com Jesus e o aceitamos como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo então faz uma mudança radical e nos tornamos outro tipo de pessoa. Sempre me lembro de uma história de um homem que embriagado, e isso tem muito a ver com a história da sobrinha aqui, que era envolvida com drogas, mas este homem ele era um pai de família, um trabalhador. Ele trabalhava na construção civil e o apelido dele dentro da empresa era Pudim de Pinga, porque era muito raro não vê-lo embriagado, algumas vezes até no serviço. Mas como a sua embriaguez não prejudicava o seu trabalho, ele não era demitido. Mas toda vez que ele recebia o pagamento, o primeiro lugar que ele ia era o bar e gastava praticamente todos os seus rendimentos ali naquele boteco. Um dia, ele ouviu a palavra de Deus. Ele creu. Ele deixou que o Senhor Jesus se apoderasse dele. O transformou em outro homem. E ao transformá-lo de tal maneira, ele desejou no seu coração servir a Deus. Aquela mudança foi tão radical que na semana seguinte, quando ele chegou no dia do trabalho, os funcionários e até o chefe teve dificuldade de reconhecer aquele homem como funcionário da empresa. Porque ele estava arrumado, barbeado, não estava embriagado, falava normalmente e dizia, sou eu, sou fulano. E eles tinham dificuldade, você é o Pudim de Pinga? O que foi que aconteceu? E aí ele contou da sua experiência de fé e a sua transformação. E aí um jocoso disse lá, então a partir de agora você vai dar dinheiro para a igreja e você vai gastar todo o seu dinheiro, não mais com pinga, mas vai fazer isso para pagar o pastor. Ele olhou para os homens e disse, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. A única coisa que eu sei é que toda a minha vida eu gastava na bebida. Agora, a minha vida não precisa ser gasta nisso. Jesus me transformou e eu sou outra pessoa. E a partir daquele dia, aquele homem se tornou outra pessoa. O seu comportamento se tornou não somente um comportamento novo, mas com autoridade. Ele falava do poder do Senhor.
Quando Ele nos toca, Ele nos faz viver Sua vontade para sermos capazes de anunciar a Sua graça. Anunciar o que Deus tem feito em sua vida é necessário. Se você foi transformado, você recebeu o poder de Deus e este poder de Deus te dá capacidade para compartilhar. Quando os homens questionaram João e Pedro sobre o poder deles, a autoridade deles, dizendo que eles não poderiam falar de Jesus mais com autoridade, eles disseram: julgai vós se é certo, nós devemos anunciar o que temos visto e ouvido, conforme Atos capítulo 4 e 20. Nós precisamos aprender na palavra de Deus que o nosso Senhor nos tem chamado para experimentar, viver e compartilhar este relacionamento com Deus. Isso é diário. Por esta razão, falamos de Jesus e anunciamos como a única esperança, pois Ele é a presença de Deus em nós, que nos dá de seu poder para sermos capazes de anunciar quem Ele é e o que pode fazer em nós e através de nós. Deus faz isto em nós, nos torna outro, nos dá poder necessário para servir a Ele e nos ajuda a viver Sua vontade, anunciando ou nos dando a capacidade de anunciar a Sua graça. Saul foi transformado de tal maneira e ele experimentou. De tal forma que ele profetizou, ele pregou, ele falou da grandeza do Deus que o transformou. Nicodemos não estava conseguindo entender e Jesus disse: você precisa crer. Jesus veio nos trazer a mudança necessária e morreu e reviveu, e viveu novamente, provando que ele tem o poder necessário para mudar a sua vida. Creia nele. Jesus está batendo a porta da sua vida. Convide-o para entrar. Jesus nos desafia a confessá-lo abertamente. Diga: eu creio em Jesus como Salvador da minha alma. Jesus voltará para nos buscar. Então declare: venha, Senhor, me buscar. Que Deus possa nesta manhã abençoar a sua vida e fazer você entender que, por mais hábil que você seja, maior poder você possa ter, ou habilidade ou capacidade para fazer a vontade de Deus, força nenhuma o homem tem. Ele precisa da presença de Deus através de Jesus Cristo. É Ele que nos transforma, é Ele que nos empodera, é Ele que nos capacita a falar da sua graça. Que Deus te abençoe neste domingo e que possamos juntos celebrar este Deus presente nas nossas vidas. Vamos orar? Querido Pai, agradeço ao Senhor mais uma vez, principalmente a alegria, a certeza de Sua presença em nossas vidas. Que teus servos nesta manhã, tuas filhas nesta manhã, possam estar experimentando de tua presença e que possamos juntos te servir, mediante a tua vontade e graça. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e estaremos juntos no próximo culto. Um grande abraço no Senhor.